Olá, nesse vídeo eu vou estar apresentando quais seriam as diferenças entre a utilização do plano de contas padrão e plano de contas específico, e como fazer a criação de contas específicas quando se faz o uso de um plano de contas padrão. Então, nesse meu caso, eu vou utilizar como exemplo três empresas. Eu tenho a 9999 e a 9997 que utilizam o mesmo plano padrão, neste meu caso a 12, e a 9998 que utiliza apenas plano de contas específico. Vamos começar pela empresa que utiliza o plano padrão. Primeiramente, para verificar se a empresa usa plano de contas padrão ou específico, eu sempre estaria acessando o menu Configurações, Configuração da empresa. Caso tenha um número de plano de contas informado neste campo, é sinal que a empresa utiliza este plano de conta padrão que está informado neste campo. Nesse meu caso do exemplo aqui, essa empresa utiliza o plano de contas 12. Vou abrir a outra empresa que utiliza o mesmo plano, para vocês visualizarem. Então, no mesmo menu Configurações, Configuração da empresa, eu também tenho informado nessa empresa o plano de contas 12. E eu vou abrir agora a empresa que usa plano de contas específico. Observe que no mesmo menu Configurações, Configuração da empresa, este campo está em branco, ou seja, quando a configuração está deste modo, o plano de contas dessa empresa é totalmente específico. Qualquer alteração feita no plano de contas dela vale única e exclusivamente para essa empresa. Importante se atentar que tanto as configurações das demonstrações também são independentes nesse caso. Então, iniciando pela nossa empresa que usa plano de contas padrão. Um exemplo, nessa empresa em questão, ela utiliza o plano de contas 12. Então, eu vou acessar aqui o plano padrão, vou filtrar apenas o plano 12, que é o desejado, e vou dar um F11 para estar listando o meu plano de contas. Então, eu tenho aqui nesse exemplo 1.257 contas padrões nesse plano. Um exemplo. A empresa teria necessidade, neste caso aqui, de utilizar uma conta, por exemplo, do Banco do Brasil, informando a agência e número da conta bancária, ou de financiamento, ou de imobilizado. Observem que, como a empresa nesse caso faz utilização de plano de contas padrão, se eu fizer este procedimento no meu plano padrão, eu vou exemplificar aqui na prática para vocês visualizarem o que ocorre. Então, eu vou botar aqui Banco do Brasil. Fiz a manutenção, o sistema permite que eu altere no plano padrão a descrição da conta. O que vai ocorrer? Eu vou atualizar agora aqui o plano de contas para ela e para outra empresa que também já utiliza este mesmo plano. Então, eu tenho a conta aqui já informada. Vou acessar outra empresa. E aqui entra o maior problema quando se utiliza plano de contas padrão sem ter noção do que está fazendo nesse caso. Então aqui, a empresa 9997 ficou com a mesma descrição da conta bancária da 9999. Ou seja, essa agência, essa conta não é dessa empresa, seria uma conta específica da empresa padrão 9999. Então, nessa situação, eu não posso estar fazendo essa alteração no plano padrão, pois vai afetar todas as empresas que utilizam o mesmo plano. Eu vou retornar aqui a configuração como estava. Então, vou mudar aqui. Plano 12 é conta 10 e vamos retornar apenas com a descrição Banco do Brasil. Atualizo novamente aqui o plano de contas para retornar como estava em ambas empresas. Então é importante se atentar nessa situação. Eu preciso, mas não tem modo. Eu tenho que estar controlando. A empresa tem várias contas no mesmo banco para diferentes finalidades, diferentes movimentações. Pode ocorrer uma situação que não é incomum de estar acontecendo. Então, o que eu vou estar fazendo nesse caso? Como eu utilizo o plano de contas padrão, eu posso estar criando contas específicas para essa empresa. Como que eu faço essa criação? Aqui na minha área de trabalho eu tenho dois ícones. O ícone padrão, que nada mais é que a consulta, o cadastro de todos os planos padrões. E tenho o ícone plano, que se trata do plano de contas específico. Neste caso em específico, eu quero criar uma conta do Banco do Brasil com aquelas informações. Então, a conta 10 eu não posso utilizar por se tratar de uma conta padrão. Mas eu vou criar uma nova conta, que somente vai existir para essa empresa onde eu estou criando ela. Então, eu vou primeiramente utilizar esse atalho do F12 para já trazer os campos que eu
quero reaproveitar, eu quero trazer pré-preenchida, não quero ter que informar todos esses campos aqui manualmente, um por um. Então eu vou colocar aqui que ele vai me trazer apenas, vai trazer preenchido todos os campos, exceto o número da conta e o campo da descrição. Observe que quando eu dou um novo aqui, ele já vai trazer com base da conta que está em tela. É importante se atentar que se eu fizer isso, por exemplo, na conta caixa, quando tem um novo, já vai trazer a classificação tudo de acordo com a conta caixa. É interessante se atentar para sempre buscar já ter como base, ter em tela uma conta do grupo onde você quer criar uma nova conta. Nesse meu caso, quero criar uma nova conta no grupo de bancos. Eu vou deixar na conta 10, por exemplo, vou dar um novo. E aqui eu vou estar informando então a descrição da minha conta. Venho aqui e coloco Banco do Brasil, ele criou a conta 25.003 e eu salvei. Então aqui eu já tenho criada a conta específica para o Banco do Brasil nesta empresa. Se eu for lá na minha outra empresa que utiliza o mesmo plano padrão, vocês podem observar aqui, pode até ter a conta 25.003 aqui, mas ela pode ter uma outra descrição. Nesse caso aqui não tem. Como que eu vou saber se uma conta é padrão ou é específica? Vocês observaram que a numeração foi por um número bem maior do que 1, 2, 3, enfim, de uma sequência que seria lógica. Eu tenho apenas 1.200 contas, 1.200 e poucas contas no meu plano 12. E por que ela jogou lá para 25.000? Isso é devido a essa configuração aqui, em cadastros, plano de contas padrão, configuração. Eu tenho aqui definido, então tenho aqui definido o plano 12, que as contas padrões do plano 12 começam com a numeração 1 e vão até a numeração 25.000. Ou seja, até o número 25.000, qualquer conta que for criada é, de regra, conta padrão. Contas específicas vai seguir a partir dessa numeração, então vai ser 25.001, 25.002, 25.003, como foi o caso da conta do banco que nós criamos. Vou retornar à conta onde foi criada a conta banco. E como eu fiz a criação da conta aqui no nosso plano específico, não tem necessidade de estar atualizando o plano nem nada, pois é uma conta específica nesse caso. Eu já posso vir diretamente aqui na tela de lançamento e estar fazendo então aqui o meu lançamento da conta 25.003. Observe que ele já vai trazer a conta sem necessidade de estar atualizando nada. Mas cabe frisar aqui que quando fizer alguma manutenção no plano de contas padrão, a atualização do plano de contas é obrigatório, seja criação de conta, seja alteração de descrição de conta ou configuração de qualquer demonstração contábil que seja atrelada ao plano de contas padrão. Vou exemplificar aqui mais uma vez a criação de uma nova conta, agora no grupo de financiamentos, para vocês visualizarem novamente como que é simples essa criação da conta. Vou pegar aqui no grupo de financiamentos, grupo de empréstimos aqui. Vamos então criar aqui dentro do grupo de empréstimos bancários, né? Já estou numa conta dentro do grupo. Observe que eu já tenho aqui o F12, os campos marcados para preenchimento automático. Só vou dar um novo. Já criou a conta 25.004, então vou só pegar a descrição da conta que eu preciso estar criando. Retorno lá no meu módulo. Incluo a descrição, que foi o único campo que ficou a preencher, e salvo. E eu já vou ter aqui também para lançamento a conta 25.004. Bem simples, bem prático de estar fazendo essa criação de conta aqui. E agora, para estar visualizando o meu plano de contas, eu dou um F11. Vocês podem observar que eu já tenho aqui a conta 25.004 criada. Ou também já tenho a conta do banco específica criada aqui, que é facilmente visualizável, fácil de identificar, justamente pela mudança que tem bem grande aqui na questão da numeração da conta, né? Então é fácil de estar se atentando que a partir dessa numeração se tratam de contas específicas que são apenas dessa empresa. E eu posso ter nesse caso aqui 25.003 ser banco para mim nessa empresa, 25.003 lá na outra empresa ser financiamento, ser imobilizado, enfim, pode ser qualquer conta, pois
pois a partir dessa numeração é conta específica de cada empresa, não tem vinculação com o plano de contas padrão. Reforçando que a utilização do plano de contas padrão é extremamente recomendada devido às facilitações que tem. Referencia o plano de contas padrão com o plano referencial da Receita apenas uma vez, depois somente atualiza para as demais empresas. Configura DRE, configura as demonstrações contábeis apenas uma vez no plano padrão, depois replica para as demais empresas, se atentando à questão que, se há contas específicas, pode ser necessário fazer manutenção nas configurações somente para essas contas específicas no caso. Seria isso então, pessoal. Qualquer dúvida, permanecemos à disposição do suporte online. Muito obrigado pela atenção.